Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este dia, onde nos reunimos com um propósito de aprender, de estudar, de crescer. Hoje estamos findando uma etapa muito importante do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de uma série de 3 livros que tem o Livro dos Espíritos. Nas questões 74, 75 e 75A, abordaremos alguns temas importantíssimos e que dão por término esse primeiro livro importante. Para isso, temos aqui a presença do Fábio, do Tiago e a minha, para tentar auxiliar o máximo que der com o pouco que possuímos, mas entregue com muito amor. Desta forma, deixo com vocês, meus irmãos, para dar seguimento. Então vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui o item 3, desse finalzinho do livro primeiro, do Livro dos Espíritos, né, que trata da inteligência e instinto. A questão 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa a outra? E os espíritos respondem: não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertenceram ao instinto dos que pertencem à inteligência. Eu acho fabulosa essa parte, porque nós ainda somos muito governados pelo instinto, né? E a gente vê isso nas nossas primeiras reações. A nossa primeira reação ela sempre vai estar focada no instinto. E veja que logo depois do instinto que vem, como muitos de nós também chamamos, o sangue quente, né? Ferveu o sangue subiu dos olhos. A gente tem algumas expressões que a gente usa em relação ao instinto. Logo em seguida vem a lucidez e vem uma segunda opinião. Uma segunda opinião que geralmente ela é mais difícil de ser tomada, né? Mas ela requer que a gente pense, que a gente haja de uma forma diferente. Às vezes com mais serenidade, às vezes com silêncio, com inúmeras formas. Dando-nos a possibilidade do livre-arbítrio, que é uma das principais leis que nós temos aqui. Mas quando a gente está de posse dessas dos dois caminhos a seguir, né? Que é a primeira reação, aquilo que nós rapidamente tomamos, o instinto, em relação à segunda parte, que aqui Kardec coloca como a inteligência, né? Que é onde nós podemos também chamar do desenvolvimento moral do espírito, onde ele já angariou tantos conhecimentos, então ele consegue pensar, analisar de uma forma diferente, para que não tenha repercussões maiores. Então, nesse momento que a gente vê entre o instinto e a inteligência, pelo menos é nesse ponto que eu observo. E é impressionante que em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, sempre se apresentam as duas. Não sei para vocês como é, mas para mim as duas sempre se manifestam. Rapaz, isso aqui é... Você fez uma pergunta que é... Eu acho que as coisas são mais sutis do que a gente imagina, mas são mais importantes do que a gente também imagina, na verdade. A pergunta que você fez, eu acho que é a divisão do princípio da moralidade nossa, cara. Porque a partir do momento que eu consigo reter os meus instintos, né, eu acabo... quando digo eu, tô falando eu como ser humano, tô falando de forma... Não eu, Thiago, né? Tô dando um exemplo nosso como seres humanos. Nós acabamos galgando um passo a mais rumo à moralidade, porque aquilo que você falou, a gente pensa em instinto nas coisas mais básicas, mas a reação a uma provocação, a reação a qualquer coisa que ocorre no nosso dia a dia, quando você falou o sangue ferve, né? Toma uma fechada, você já xinga o cara até a 5ª geração da mãe dele. Essas coisas são instintivas. Quando alguém te faz um mal, quando alguém ameaça você também reage de forma instintiva. Lembrando que a gente viu para trás, nas perguntas anteriores, nas questões anteriores, que o instinto também é uma forma de inteligência. É uma forma primitiva de inteligência, mas é uma forma de inteligência.
Mas essa é a nossa luta, né, no momento atual, tentar vencer os instintos e dar a lucidez e a razão. Acho que a palavra certa para isso, e essa palavra está na minha cabeça até alguns dias, é discernimento. A partir do momento que a gente consegue ter discernimento sobre como agir, deixar o instinto de lado, deixar essa parte animalesca de lado, vencer o corpo aqui, né? Isso aqui é um corpo animal. E ele tem instintos de sobrevivência, né? E se eu tiver discernimento e entender que aquilo que está pulsando dentro de mim em determinada situação é um instinto e que eu devo tomar outro rumo, e eu posso tomar esse outro rumo, e se eu tomar esse outro rumo, o rumo do discernimento, da cabeça fria, da lucidez, isso vai fazer bem a mim e bem ao próximo que está comigo, né, passando por essa experiência também, porque geralmente o instinto, ele ocorre em duas vias, né? Pode ser até com o animal. Acho que a gente consegue dar um passo importante na nossa jornada. Então, aqui nessa questão, o Kardec, com aquele olhar científico dele, ele vai tentar traçar uma linha que diferencie o instinto da razão, né? E aí ele faz essa pergunta, e os espíritos dizem que não, que normalmente os instintos e a inteligência, eles estão atrelados, né? E a gente não consegue ter ou traçar um fio que separe as duas coisas. E acredito que isso a gente vai perceber bastante no nosso dia a dia se a gente parar para observar, né? Vocês citaram esses exemplos de, vamos dizer assim, negativos, né? De fechada no trânsito, de o sangue ferver, né? E a gente ter essa reação automática que seria mais um instinto agindo. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, tem uma criança sob nossa tutela. Estou cuidando dessa criança no dia a dia, ela está ali brincando, do nada ela vai lá, cai, rala o joelho. O meu instinto, né, ele vai agir rapidamente, vai lá amparar aquela criança, sabe? Sei lá, botar a mão em cima do machucado, tá tudo bem, né? Mas será que eu também não estou agindo por inteligência emocional, por inteligência mesmo de amparar aquela criança? No sentido de pensar assim, poxa, deve estar doendo bastante, né? Será que eu vou precisar levar no médico? E daí começa a passar as coisas na cabeça. Então, dá para entender um pouquinho por esse exemplo também como Kardec foi inteligente na pergunta, né? De tentar separar as duas coisas, apesar de eu acho que ele já saber que não daria, porque são coisas que estão atreladas mesmo, né? Acho que foi bem explicada essa questão, né? Vamos continuar? Então, pessoal, questão 75 agora sim. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Polêmica. Aqui está teu exemplo. Aqui está teu exemplo anterior do Fábio, né? É que é uma linha muito tênue. Claro que na questão anterior a gente olhou em relação ao instinto de defesa, né? Onde a gente agride primeiro para pensar depois. Isso não 100% das vezes, mas se tem muito esse instinto. Mas o instinto da proteção, da preservação, isso é algo importantíssimo, o instinto de preservar minha vida. Tudo que eu vou fazer para me proteger. Veja uma reação que a gente tem, por exemplo, que alguém vai ameaçar, ou um carro vem rápido, o nosso instinto, se defender. Então, o instinto da preservação. E aí eu acho que nesse ponto se enquadra muito bem o que Kardec está querendo, o que os espíritos quiseram dizer a Kardec. Que nós precisamos estar atento a ambos, não deixar que nenhum prevaleça quando for de ordem a nos comprometer energeticamente mais conosco mesmo, mas estarmos atentos, abertos a tudo o que eles têm a nos oferecer.
ao instinto grosseiro e animal, mas também ao instinto de preservar, de amar, o instinto do amor fraterno, né? O instinto do amor emocional, como o Fábio falou antes. Acho que nesse ponto aí vocês podem falar mais do que eu. Bem colocado. Quando eu terminei de falar, eu lembrei do instinto de sobrevivência também, né, que acompanha a humanidade. A gente está aqui graças a ele, né? Graças ao instinto de sobrevivência. E a humanidade sempre veio galgando aí, cuidando dos bebês, e sempre teve esse instinto envolvendo os indivíduos. Depois a gente migrou para pequenos grupos e depois para cidades, enfim, tudo mais, tudo buscando a sobrevivência. A gente já sabe que a gente não pode botar a mão no fogo, né? Se a gente vê um fogo, a gente sai correndo. Se eu ver uma queimada numa coisa, a gente sai correndo, porque instinto de sobrevivência tem essa parte também do corpo. Se a gente se perde numa selva, eu vou procurar uma fonte de água limpa. Isso é um instinto meu, né? Eu não vou beber uma água preta que borbulha, por exemplo, embora a gente faça isso, né, com a Coca-Cola. Mas instintivamente o nosso corpo ele busca essas saídas, e é bem interessante que ele coloca que as duas coisas sempre vão andar. Na minha tradução aqui ele fala que o homem ele despreza, né? É a mesma coisa, tem o mesmo sentido da do Fábio, mas e na sequência ele complementa: o instinto também pode conduzir ao bem. Quando eu estou tentando cuidar do meu filho, quando eu estou tentando cuidar de alguém que eu gosto, eu estou agindo, entre aspas, de forma instintiva, né? Ninguém nunca ensinou como é que você cuida de uma criança. Alguém começou essa história, né? E aí a gente sabe. Eu tenho um monte de filho aqui em casa que eu posso falar, a gente sabe. Simplesmente isso meio que nasce com a gente, né? De uma forma instintiva, como cuidar da criança, né? Quando você começa a aprender, quando ela quer comer, quando ela quer dormir, enfim, tudo isso é instinto. Exatamente. Eu achei interessante nessa questão, essa questão de o instinto sempre existe, né? Eu lá atrás eu pensava o seguinte, pensava que o instinto ele ia sendo, vamos dizer assim, substituído pela razão, e depois viria, sei lá, para uma inteligência muito mais avançada, que daí o instinto não precisaria se sobressair. Mas pelo que ele fala, que o instinto está sempre presente, né? E aí, trazendo um pouco da questão anterior, ele está sempre misturado ali, ou mesclado com a questão da inteligência mais racional mesmo, né? E o outro ponto aqui, que ele nunca se engana, né? Que é aquilo que vocês dois estavam falando. O instinto, apesar dele ser automático, ele vai ter sempre esse viés de preservar a nossa espécie, preservar aquilo que a nossa espécie precisa construir nesse mundo, né? Então, é bem interessante. Mas ele vai complementar aqui na 75A, né? O Kardec pergunta o seguinte: por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Essa é a resposta dos espíritos, e tem um comentário do Kardec aqui depois no finalzinho, que ele fala assim: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Eu acho incrível exatamente esse ponto que ele bota assim: falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Veja que nós caímos uma vez mais nos pontos primeiros do desenvolvimento moral de todo o espírito. Aonde começam as nossas falhas morais, logo que nós começamos os grandes desenvolvimentos, né, de liberdade e de expansão: vaidade, egoísmo. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo se trabalha muito em cima da vaidade e do egoísmo, né, como realmente algo que precisa ser lutado internamente.
no momento em que nós ganhamos a inteligência, ou seja, a capacidade de raciocinar, né, de usar a razão, então começam, sim, o uso da inteligência para argumentos sólidos, em cima de conteúdos já estudados e analisados, e em cima de estrutura muito bem fundamentada com as boas palavras. Porém, isso não quer dizer o correto. Porque às vezes a gente pode olhar exatamente que a má educação está quando nós queremos prevalecer independente do que possuímos sobre alguém que supostamente estaria com uma ideia ou uma visão diferente da nossa. Aí, quanto mais hábeis somos, mais conseguimos argumentos para comprovar a nossa teoria. E essa teoria nem sempre pode estar correta, ela pode estar olhada pelo viés do orgulho e da vaidade. E nesse ponto se sobressai ao instinto. É muito interessante isso, porque chegamos uma vez mais no ponto primordial de todas as religiões cristãs, ou de toda a humanidade terrena. O trabalho do desenvolvimento moral é onde aquele que tira os privilégios e os luxos sobre o meu saber e coloca-me na igualdade de todos, ou seja, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, e assim por diante. O livre-arbítrio, mais uma vez aqui sendo citado, muito bem citado pelo Jordanei. Eu gosto como o Kardec ele vai construindo, eu sempre falo isso, né, o raciocínio, que a gente sabe que está lá para frente no livro, e aí a gente vê ele construindo, claro, junto com os espíritos, né, de uma forma inteligentíssima, o racional para chegar, por exemplo, no próximo livro, dentro dessa obra. Porque se você parar para pensar, qual o problema, entre aspas, de você ter orgulho? De você ser egoísta? Você para, eu sou orgulhoso, mas não faço mal para ninguém. Gosto de mim mesmo. Tenho minha vaidade, sou vaidoso, mas pago minhas contas, faço tudo. Porque lá na frente ele vai contar que a gente está num processo evolutivo. Isso aqui é uma série, né, como se fosse um ano letivo aqui que a gente está cursando. Então, lá na frente, a gente precisa vencer esses pensamentos, a má educação, porque a inteligência, o princípio da consciência, eu estou dando um spoiler, né, vou resumir bem aqui para não adentrar muito, perder muito tempo. Mas a inteligência, quando manifestada em ambientes mais sutis do que esse corpo denso e grosso, ela é divina. A gente consegue, de fato, aqui a gente já consegue co-criar. Mas quem consegue ter experiência fora do corpo aí, fazendo viagem astral, enfim, desdobramento, não importa a forma como você chama, você percebe que a emoção e a inteligência lá fora, a lucidez, é absurdamente maior do que no corpo físico. O que eu penso fora do corpo, como espírito, né, eu realizo. E se eu não domino essas faculdades, se eu não tenho dentro de mim um caráter moral, obviamente eu vou pegar todo esse poder, entre aspas, e vou dar um viés negativo, que é o que ocorre. Né? A gente sempre ouve falar dos umbrais, dos magos isso, magos aquilo, obsessor daqui, obsessor de lá, eles estão do lado de lá, e eles têm uma capacidade de lucidez, uma capacidade de transformação absurda. Então, por isso que eles conseguem acessar a gente de formas terríveis, às vezes. Porque eles conseguem. Ao passo que do lado da luz você também pode criar coisas incríveis. Então, por isso que é importante o princípio da moralidade ser sempre trabalhado e a gente se desvencilhar desses sentimentos, dessas coisas ruins. Porque conforme a gente vai evoluindo, não é para eu ter isso ruim dentro de mim. Porque depois, quando me for liberado lá na frente, e que não importa se for aqui na Terra, ou enfim, alguma outra morada de nosso Pai, no momento que a gente estiver livre
dessa roda reencarnatória, eu preciso ter dentro de mim a base para poder continuar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, que é amar o próximo, ajudar o próximo, viver em caridade. E todos evoluímos de uma forma uníssona, né, como um todo. Mas dei uma viajada, gente, desculpa, dei uma filosofada aqui. É que eu vejo essas questões aqui, a gente conhece o livro, eu jogo lá para frente já, mas é importante colocar isso aqui, eu acho, porque Sim. se você olhar por olhar, você fala, meu, não tem qual problema se ser orgulhoso, você tem uma vaidade, você é vaidoso, qual o problema? Tô fazendo minha vida tudo certinho, cuido da minha família, eu trabalho bonitinho, por quê? Qual é o problema? Né? Só que a gente tem um pouquinho mais, né? Aqui é só uma parada, né? Não é o destino final. Não, mas é um ponto aí que tu falou que me ligou acendeu uma luz, que foi a questão da gente se desvencilhar dessas imperfeições e todas elas, e aí o Jordi falou lá atrás também que o Evangelho vai focar muito nessa questão da reforma íntima em cima do trabalho, do orgulho e do egoísmo, né? Da vaidade e tudo mais. E isso é o que a gente está tentando fazer, acho que o tempo inteiro, né? O Tiago está citando esse exemplo que a gente... por que a gente não pode ter vaidade, né? Isso aí talvez faça parte, sim, de uma imperfeição nossa, mas é justamente esse ponto que a gente tem que ir aperfeiçoando, né? Pois, se eu já consigo cuidar da minha família, ou cuidar da minha casa, né? Ou ser cordial no meu trabalho, ou ser menos impulsivo nas minhas reações, principalmente frente aos desafios que aparecem no meu caminho, eu já estou dando um passo além, né? E aí estou depurando esse meu lado racional, né? Veja que nessa questão aqui, especificamente, ele vai tratar da razão, né? O Kardec pergunta por que ela não é um guia, né? Não é sempre um guia infalível, justamente porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Agora imagine se nós formos um dia espíritos perfeitos, libertos da matéria, a gente vai manifestar essa inteligência de uma forma plena, né? Então aí sim a gente vai alcançar essa inteligência que sendo um guia infalível para a nossa caminhada, né? E outra coisa que eu estava pensando, assim, observando nessa questão, que eu acredito que até para mim serviu como aprendizado hoje, porque eu sempre via o instinto como algo negativo, né? Fora aquele lado assim de agir para a sobrevivência mesmo minha, vamos dizer assim, numa situação extrema, mas eu sempre via o instinto como algo assim, eu tenho que segurar o instinto porque eu não posso deixar ele sobressair. E não, muitas das vezes o instinto é que vai salvar a gente, que vai fazer a gente agir por um impulso naquele momento exato ali para, sei lá, ajudar alguém, né? Então, e aí a gente vai aprendendo também, o instinto talvez seja o nosso motor aí, né? Para a nossa caminhada também. E que a gente possa ter também lucidez para escolher a nossa caminhada de uma forma melhor, ser mais sábio nas nossas escolhas ao longo do dia também, né? Com a nossa família, no nosso trabalho, como eu falei, com as nossas vivências do cotidiano, né? Que eu acho que aí estão os grandes desafios que a gente tem que enfrentar. Eu acho que eu estou sendo até repetitivo aqui, porque eu já falei muitas vezes isso em vídeos aqui no portal, mas é isso, né? A gente não precisa ter grandes pretensões, assim, de, vou mudar o mundo, eu quero ser um ser iluminado que vou mudar o mundo. Não, se eu mudar só a minha realidade, eu já dei um grande passo adiante, né? Acho que foi bem comentado hoje, hein, pessoal? Pessoal inspirado aí. Foi sim. Aproveitamos e encerramos por aqui, deixando um abraço muito especial a vocês. E hoje, que é uma segunda-feira, por mais que vocês não estão assistindo hoje, na segunda-feira, eu gostaria de desejar, a partir do momento que você ver esse vídeo, 7 dias maravilhosos, uma semana incrível para ti, com muita luz, com muita paz, com muito amor, e que a presença desses bons espíritos que nos acompanharam durante a gravação possa estar sempre com você. E eu tenho a certeza que eles estarão. Um abraço grande, fiquem com Deus e nos vemos.